Olá, bem-vindo ao canal Tarefeiros, canal que tem bastante conteúdo de espiritualidade, tem música, tem coral, tem palestra, tem evangelho toda semana. Tem palestra com especialista, a doutora Thais, falando do cotidiano, juntamente com espiritualidade. Então, é muito importante que você dê uma navegadinha aí, conheça o nosso canal, e se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber todas essas novidades na semana. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo, 182, na Água Rasa. E é importante também, se você quiser ir à casa, que você dá uma ligadinha lá, os telefones aparecem no vídeo, liga, veja o melhor horário, os dias do atendimento, as meninas vão te informar e agendar o seu atendimento tudo certinho, ok? Dados os recados, nós pedimos licença para você que está nos assistindo para convidar o nosso amigo, o nosso Mestre Jesus, nesses momentos, para que ele possa ir adentrando juntamente conosco no solar, espargindo luz, equilíbrio, proteção, equilibrando a todos nós e nos envolvendo nesse circuito de luz, para que o nosso padrão possa subir, acessar níveis mais altos de consciência. E assim, nessa proteção desse puro amor, nós convidamos ao Dr. Antônio e toda a equipe médica para dar por aberto o nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. E hoje vamos falar de sofrimento. Não, de sofrimento não. Mas você deve estar se perguntando, eu passo por situações na minha existência, situações que às vezes eu não entendo, eu sofro, a minha vida às vezes parece uma saga, né? Ou uma novela mexicana, que é um sofrimento atrás do outro, né? E o objetivo dessa palestra é entender o que o livro dos Espíritos, o que é que o Evangelho fala sobre isso, né? A gente é obrigado a passar pelo sofrimento, ele é necessário, Deus pune a gente, castiga, e por isso que a gente sofre. Como que funciona tudo isso? E é isso que a gente vai falar hoje. E para começar, eu vou falar assim, olha, nós estamos, e a gente sempre fala, no mundo de provas e expiações. E é importante entender o que é o mundo de provas e expiações. E eu vou fazer um resumo básico, porque se você não entendeu ainda e quer se aprofundar, volta a umas palestras aí anteriores que a gente já falou sobre isso, ok? Provas. Tudo aquilo que seu espírito, durante todas as encarnações, foi criando conhecimento e ele se acha apto já a subir de degrau. Então, quando ele vai reencarnar, ele opta por passar por provas que firmem a capacidade dele. Ou é tipo quando o Maurício fala a prova da escola. Eu aprendi, vou pôr em prática e vou subir de nível. Isso é prova. Expiações. É aquilo que nós fizemos meia boca nas outras existências, ou nessa existência, a gente tem que expiar. Ou seja, lei da ação e reação, tem que dar conta das cagueiras que você fez. É mais ou menos isso. Bom, e nisso, no mundo de provas e expiações, existem as missões, ou seja, é aquilo, e não é você ser um missionário, ser um ser de luz, não é isso, tá? Para de ser doido. É você colocar em missão tudo aquilo que você faz por amor. Por exemplo, um bom pai, uma boa mãe, é a missão dele de amar. Um bom funcionário, a missão dele de ser um bom funcionário, de fazer aquilo por amor e demonstrar, porque você pode ser um funcionário meia boca, e daí não é uma missão de amor, é um funcionário meia boca, e fim.
Bom, e por que que eu falei disso, né? Então, a gente já sabe que a gente vai ser provado, vai ter que espiar, e muitas vezes nós entramos em sofrimento nesses períodos. Porém, olha lá. Não é porque você, lindo, linda, está sofrendo que você está resgatando ou está espiando, ok? Vamos deixar claro isso? Por quê? Não adianta nada você sofrer e daí você blasfema, daí você chora, daí você briga com Deus, você briga com a fé, você briga com os espíritos, você briga com, até com o obsessor, com os anjos, com o planeta, com tudo. E sai blasfemando, destilando e jorrando o fel do seu fígado estragado no primeiro que cruzar o teu caminho. Isso não é espiar. Isso não é resolver o problema, se for uma prova. E por quê? Você não é a lição, você não está aprendendo a lição que o sofrimento te trouxe. Você está apenas acumulando e muitas vezes, o sofrimento se torna cômodo ou se torna um hábito para a gente. Às vezes a situação não é nem tanto assim, mas você, na sua mente, aquilo é um pesar, e você chora, e você reclama para um, você reclama para o outro, e vira uma saga. E vira uma saga. E, consequentemente, lembra que a gente falou já em algumas palestras anteriores também? Quando você entra nesses estados de penúria, de vibração baixa, de reclamação, quem que você atrai? Espíritos semelhantes a você, ok? Que vão sugar a tua energia, que vão deixar você mais para baixo, que vão fazer esse fascínio de sofrimento se potencializar. Então, presta atenção, que é muito sério isso. E para falar de tudo isso, pensa assim. Você fala assim, mas eu tenho karma de outras vidas, mas porque na outra vida eu fiz isso, fiz aquilo, e hoje eu estou pagando. Eu estou sendo castigado, porque a noção de karma hoje em dia virou ser castigado, e não é bem isso, tá? Bom, então, para explicar isso, eu vou passar para o Carlos, para ele falar assim, Carlos, perguntar para o Carlos, a gente é obrigado a sofrer? Deus castiga? Isso tudo que acontece na minha vida, estou pagando? Tem coisas que eu assumi nessa vida ou é como eu encaro? Como que isso acontece, Carlão? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maurício. Bom dia, o pessoal que está vendo. Enquanto você falava, eu lembrei que a semana passada teve o Demônios S.A., essa semana é o Penadinhos S.A. Lembra do Penadinho? É o Penadinhos S.A. Ó Deus, ó vida, eu só sofro, há uma penada, é tudo um castigo. Não é nada disso, né? Absolutamente nada disso. Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. O que nós passamos, e muitas vezes a gente escolhe esse sofrimento diariamente, né? Isso tudo é quando nós nos afastamos da mão de Deus, né? Imagina Deus como o pai de uma criança, levando ele passear numa rua movimentada e segurando a mão dele. E ele falando, olha, você não pode atravessar a rua. Olha, se você subir na árvore, você cai e se machuca. Imagina que esses sejam os sofrimentos das nossas livres escolhas, né? Na hora que Deus larga a tua mão, e Deus seriam as leis divinas, o que é a primeira coisa que a criança faz? Atravessa a rua correndo sem olhar. Sobe na árvore, cai e acha que é fruto do quê? Do acaso. Ela escolheu subir na árvore, tudo bem, ainda é uma criança, mas conforme você vai evoluindo, você vai entendendo melhor aquele recado que o seu pai lhe deu para você evitar a dor e o sofrimento. Então, uma criança
Deus está lá segurando e dando caminho. Você começa a ter o livre-arbítrio, você começa a fazer suas escolhas. E aí as tuas escolhas, quando você se afasta dessa mão e desses conselhos que são as leis divinas, você começa a enfrentar o sofrimento. Mas olha que interessante, né? Turma do Penadinhos S.A. 261. O espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição. Na pergunta ele já fala que essas provas, como você disse, são para que nós nos melhoremos, né? Deve experimentar todos os gêneros de tentações, deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc. Olha a resposta. Certamente que não, pois sabeis que há espíritos que, desde o começo, tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Então, existem espíritos que não largaram a mão de Deus, não se afastaram das leis divinas. Porém, aqueles que se deixam arrastar para o mau caminho, ou seja, não ouvem, correm todos os perigos desse caminho. Sobem nas árvores, caem, reclama da árvore, reclama que o carro não buzinou, blá, blá, blá. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta ser-lhe concedida, uma das grandes provas, né? Então, conforme o seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Então, novamente, ele vai seguir as leis de Deus ou não? Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Então, está aí a resposta. Nós não temos que viver em sofrimento. Nós não temos que viver, nós temos é que parar e olhar o que está acontecendo, por que isto aconteceu. Mesmo que nós tenhamos o véu do esquecimento, muitas vezes nós damos causa ainda nesta vida. É que nós somos muito bonzinhos com a gente esquece essa parte, né? Ah, não, não foi bem assim, eu esqueci, não. Não, é a velha história, outro dia a gente fala muito que os espíritos e Deus veem a intenção. E não adianta você falar, eu esqueci, foi mais ou menos sem querer, não era para tudo isso, né? Não foi tão forte assim, ele interpretou mal. A gente está cheio de escusas, né? Dessas desculpinhas. Mas o sofrimento, ele não é um castigo, ele é produto de uma escolha. De novo, eu vou repetir, eu larguei a mão de Deus e eu escolhi os caminhos. E quando eu escolho, e eu vou me estender só um pouquinho, porque eu falei um pouco de... E tem a 262 que é interessante, porque eu falei um pouco dessa questão do espírito ser ignorante e tal. Olha a 262. Como pode o espírito, que em sua origem, como nós todos sabemos, é simples e ignorante sem experiência, no começo éramos como crianças, né? Escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha, quer dizer, eu sou responsável por subir na árvore e cair? Deus supre a sua inexperiência, a resposta, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como o fazes para uma criança desde o berço, né? À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, chega ali na puberdade, ele o deixa, pouco a pouco, livre para escolher. É, então, que frequentemente se extravia, tomando o mau caminho, se não escuta o conselho dos bons espíritos. É o que podemos chamar de queda do homem. Então, enquanto ainda primitivos, Deus nos guia e começa a soltar a cordinha. E na hora de soltar a cordinha, a gente já sabe em algumas existências, quando a gente olha nesse mundão de provas e expiações, que você explicou muito bem o que é, a gente já sabe. É só olhar e ver as escolhas que são feitas. As escolhas levam a esse sofrimento. Pode ser parado agora? Pode. Mudemos nossas escolhas. É assim que funciona. É isso aí. Olha, você falando, eu lembrei de uma parte aqui que eu até estava vendo, que alguns sofrimentos, algumas situações que a gente chama de sofrimento, nós mesmos infligimos na nossa existência, no nosso caminho desta existência. E olha que eu falo o evangelho, que é uma coisa que quase ninguém tem, nós
encarnados não temos ou fazemos. Olha lá. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Ah, você não é ciumento nem invejoso, né? Porque ninguém nunca é, né? Olha o que eles falam. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. E ele começa a descrever de todo o sofrimento que o espírito entra quando ele está nesse meio, né, nessa situação de inveja, de ciúme. E me fez lembrar, para mim passar para o Maurício, também uma coisa que a Doroteia falou esta semana para os tarefeiros, né, numa das palestras. Olha lá, pensa assim, você está lá no plano espiritual, você desencarnou, você chegou lá e teve toda aquela, e a sua alma ela assume as provas de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa bacana, de ser uma pessoa vir ajudar, ser do bem, e você encarna. E daí, quando você mergulha na carne, você se deixa envolver por todas essas tentações aí que o Carlos falou, pelas coisas da matéria, pelas coisas que os outros dizem, você vai se desconectando dessa alma. E daí vai fazendo completamente o contrário. Ou seja, pensa assim, ó, a sua alma, que é uma coisa bacana, e você está fazendo tudo meia boca. O que isso vai causar? Um sofrimento interno. É aquela fala assim, é aqueles momentos que a gente escuta muito, fala assim, eu tenho uma tristeza, eu tenho um estado de sofrimento e eu não sei do que é. É a sua alma que às vezes está gritando, fala, olha, acorda, lindo. Não é bem assim que funciona. Você está sofrendo porque você não está seguindo aquilo que você se comprometeu. E falando em comprometimento, você pode estar se perguntando assim, eu desencarnei, estou lá no mundo espiritual e eu não sou bobo nem nada, né? Eu sou espírito espertinho, eu quero uma prova fácil, eu vou escolher, como a gente estava na escola, Maurício, e fala assim, eu quero a prova teste, múltipla escolha, né? Eu quero aquela completar, eu não quero uma prova dissertativa. Isso acontece, Maurício, ou é diferente a coisa? O espírito tem uma outra visão quando ele está lá no plano espiritual? Você sabe que, lógico, aqui, quando a gente está aqui encarnado, a gente escolhe o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil é tranquilo. Vamos lá, vamos nesse caminho mais fácil. Mas acontece que, lá no plano espiritual, muitas vezes o espírito ele não tem essa veste carnal que o trava, né? Ele tem uma amplitude de visão muito maior. E muitas vezes o espírito ele escolhe umas provas muito árduas. E, como nós dizemos aqui, ninguém está sozinho. O mentor, o anjo da guarda, que está lá com ele, fala, será que você vai conseguir suportar essa prova? Cara, aqui tudo bem, você está com amplitude de visão, de sentimentos, você quer realmente resolver logo a situação e você fala, não, eu vou escolher uma prova bem difícil. E aí, se você vai escolher essa prova bem difícil, quando você chegar a se reencarnar, o que vai acontecer quando você reencarnar? Você vai ter o véu do esquecimento, vai ter as tentações da carne, vai ter as tentações do mundo material. Será que você vai suportar tanto essa prova que você está escolhendo? Não é melhor a gente fazer um negócio mais suave, né? Fazer em suaves prestações? Porque Deus não tem pressa. Vamos fazer em suaves prestações e o Deus até não vai cobrar o jurinho seu, vai ser tranquilo, né? Então, isso tudo que a gente está falando de uma forma alegórica aí, fazendo essa brincadeira, é muito sério. E eu vou colocar aqui uma questão que está aqui no Livro dos Espíritos e uma questão que está aqui no Evangelho, que é muito interessante e que vai de encontro a isso que nós estamos falando. Por exemplo, uma delas, só dando continuidade à questão 262 que o Carlos falou, numa segunda resposta, ele diz o seguinte, Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este
por sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. O que nós queremos dizer nesse recado aqui? Muitas vezes o espírito escolhe a prova, mas dependendo da situação que o espírito está lá no plano maior, ou pode estar no umbral, ou alguma coisa assim, e por um pedido de outros espíritos que têm amor àquele espírito que está no umbral, ele às vezes não está conseguindo nem enxergar. E é imposto uma reencarnação ao qual ele não entende. E aí ele vai estar numa situação que ele vai sofrer muito, não sabe por quê, e aí a coisa degringola. Mas, por outro lado, tem as escolhas também. E aí, na questão 264, diz assim: o que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Aí ele fala assim: ele escolhe as provas que podem ser para ele uma expiação. Eu não vou falar de expiação nem de prova, que o Fabinho já explicou logo no nosso início. Segundo a natureza de suas faltas. Olha lá. Eu faça avançar mais rapidamente. Aquilo que eu falei, vou escolher uma prova difícil para avançar logo. É a mesma coisa, a pessoa está no quarto ano, ó, me passa aí, vamos supor no quarto ano primário, um exemplo, né? Primário, ensino fundamental 1, né? Nossa senhora, o professor é antigo, né? Mas vamos lá. No ensino fundamental, no quarto ano, no quinto ano do ensino fundamental 1. Aí a pessoa passa lá, a equação do segundo grau, assim, assim, assado. Não vai fazer, só vai fazer quem está lá no fundamental 2 ou alguma coisa lá no médio 1. Ora, então, nesse caso, é uma prova difícil, ele não vai conseguir fazer. Vai dar uma continha mais fácil que ele vai conseguir fazer e passar. Aí ele coloca, né? Avançar mais rapidamente. Apesar que tem algumas crianças aí que terminou já o ginásio, faz prova do vestibular e passa lá em primeiro lugar, né? Aí são as exceções, tá, minha gente? Aí fala aqui, né? Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Isso tudo em complemento ao que o Carlos colocou na pergunta 261. Então, olha como são as escolhas. E aí, cada um vai escolher aquilo que melhor suportar. Aí, por exemplo, a pessoa escolheu tal, aí vem, reencarnou. Aí vem aquele sufoco, vem aquela situação, está naquele sufoco. Aí a pessoa fica querendo lamentar, reclamando, mas, ao mesmo tempo, ela tem que olhar, que o Fabinho e o Carlos colocou agora há pouco, opa, peraí, o que eu tenho que aprender com tudo isso? Por que eu estou nessa situação? Como eu devo olhar essa situação? E aí, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item lá que é das provas voluntárias, né? E aí fala o verdadeiro silício. Eu vou ler só um trechinho que é bem rápido. Ele fala assim: as provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não se podem evitar. Olha lá, os males que não se podem evitar. Porém, tem aqueles que se podem evitar que, em relação às nossas escolhas. O Carlos colocou bem. Em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido. Você perseverou, você fez sua parte, você fez seu melhor, você fez com amor, mas não conseguiu, sei lá, seja qual for o motivo, não tem que se desesperar. Siga em frente, continue fazendo, né? Sem desesperar se não for bem sucedido, mas não um desleixo, que seria preguiça, mais que virtude. Então, o que nós colocamos com tudo isso, né? Nessa situação que nós citamos aqui para vocês, nas escolhas das provas. A prova, já está o nome, escolha das provas. Nós escolhemos. Normalmente não entendemos e não nos lembramos por causa do véu do esquecimento, mas nós escolhemos. Ora, então vou escolher sofrer? Não estou falando para sofrer, não é isso, minha gente. Nós escolhemos a prova para nós nos desenvolver, para nós evoluirmos, para nós ativarmos nossa inteligência, para nós ativarmos a nossa boa vontade. Quantas pessoas, situações que a pessoa está numa situação assim bastante complicada, bastante difícil, aí a pessoa dá a volta por cima, consegue vencer, consegue batalhar, estuda, vai, vence, se vira, e
é uma pessoa bem-sucedida. Lógico, tem bons exemplos, como também tem outros exemplos, mas toda e qualquer situação vai do seu esforço. E nós já falamos em palestras anteriores, o Fabinho até colocou, ele até falou nesse ponto, o Espírito fala, o que você pode fazer? Ele fala assim, vai do seu esforço. E a partir do momento que você se esforçar, se você se empenhar, Deus quer que a gente se dê bem, gente. Deus é perfeição. Se Deus é perfeição, ele ia criar a gente para sofrer? Lógico que não. Então, vamos olhar com bons olhos, vamos olhar assim, é lógico, cada um sabe onde o seu calo dói. Muitas vezes a pessoa pode estar pensando, você está falando isso porque você não está sofrendo o que eu estou sofrendo. Aí é uma lamentação. E muita gente às vezes fala isso, mas cada um tem, vamos chamar assim, os seus desafios. Cada um tem os seus desafios. E aí cada um encara da melhor forma, não julgando nem prejudicando ninguém, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente está querendo dizer, mas, e sim, procure olhar com bons olhos, procure olhar com o olho do seu aprendizado. O que eu posso aprender, eu como Maurício, eu como pessoa, o que eu aprendo com tudo isso? E o que eu devo fazer para melhorar? É isso, Fabinho. Pelo menos a gente faz escolher as provas. É difícil, né, gente? Mas a prova é prova. É isso aí. Olha, é se perguntar nos momentos de provações, o que é que eu tenho que aprender com isso? O que a vida, o que Deus está querendo me ensinar? É começar a não propagar também o sofrimento, a tristeza, porque muitas vezes a gente propaga, né? A guerra está aí. E daí você fala da guerra, sofrimento, e fala, mas não faz uma prece para nada. Mas discutir quem está certo, quem está errado, quem fez, quem não fez, você é o primeiro. E isso tem um livro do André Luiz que ele fala exatamente isso na Segunda Guerra Mundial, quando ele desce e o mundo está tomado por uma vibração cinza, e ele questiona, e as pessoas, e o mentor fala o seguinte: olha, é porque o mundo está em guerra. Ele fala, mas a guerra não é lá na Europa? Por que está acontecendo tudo aqui? Porque todos falam da guerra. E ele vê uma igrejinha lá no interior da Inglaterra com 6 pessoas saindo luzinha. Ele fala assim, e por que ali está saindo luz? Porque ali estão pessoas em prece, vibrando, ou melhor, para o fim desses acontecimentos, para a conscientização da humanidade. Bom, o que a gente quer dizer com isso? Tanto para o mundo quanto para você, não fica propagando, sabe? Trabalhe o seu intelecto, o teu espírito, a tua mente, o que é que eu tenho que aprender, como que eu vou fazer, como que eu vou passar por isso, qual é a melhor maneira de eu passar por essa situação. É isso que a gente tinha para dizer. Como dizia Sartre, não é o que a vida fez com você, mas o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Um grande abraço, fica com Deus até semana que vem, logo depois tem a prece. Tchau, tchau. Senhor, Deus do todo, arquiteto do universo e das almas, vós que sois luz, se faz farol de luz a iluminar os anseios da minha alma, que eu possa ser o meu eu mais verdadeiro, expressão de alma que é parte de ti, meu Pai. Fortifica essa unidade de amor, para que nos desafios da existência, nos tropeços que eu mesmo causei, eu não me abale, minha fé não se perca e eu passe pelos caminhos sendo o meu melhor, sendo a minha melhor versão, sendo luz e parte do todo, comungando contigo, Senhor, a paz e o teu amor em todas as idas e vindas que esta minha alma viajante seguir. É nesta paz que eu te peço, ilumina o meu ser e me guia hoje e sempre, graças a Deus.